Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês novamente para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final no qual nós estamos vivendo. Diz São João capítulo 1, versículo 29 em diante, 29 ao 34. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. Então João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Nosso tema para esta ocasião é a orientação da pomba e a fortaleza da águia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura, podemos ver que a pomba representa o Espírito Santo e Cristo, o Cordeiro de Deus, recebendo o Espírito Santo ali no dia em que foi batizado por João Batista. O Espírito Santo vindo sobre Jesus para guiá-lo em todo o seu ministério, em toda a sua vida. Vejam vocês, a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, representado o Espírito Santo na pomba, veio para guiar o Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo, em outros lugares dos evangelhos, encontramos que quando Jesus foi batizado, por exemplo, em São Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17 diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo.
E depois, no capítulo 4, versículo 1 em diante, que é a continuação, diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora vejam como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo representado na pomba. O Espírito Santo entrou dentro do seu templo humano, e seu templo humano ali foi Jesus, e guiou Jesus, o Espírito Santo, e por isso Jesus dizia: eu não faço nada de mim mesmo, a não ser o que eu vejo o Pai fazer, isso é o que eu faço. E também ele dizia que não falava nada de si mesmo, mas o que escutava o Pai falar. Por isso é que quando orou por seus discípulos, disse em São João, disse: Pai, santifique-os na verdade. Tua palavra é a verdade. E disse: eu lhes dei tua palavra e eles a receberam. A palavra que Cristo deu aos seus discípulos foi a palavra que Deus tinha dado a ele. Vejam aqui, diz, capítulo 17 de São João, versículo 5 em diante diz, o versículo 4 diz: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo que me deste, agora sabem que tudo que me deste provém de ti. Pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. E creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e nele sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. E eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu lhes dei a glória que tu me deste para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque me amaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aqui podemos ver a forma em que Jesus ora por seus discípulos e como Jesus fala do Espírito Santo estando nele e que estará neles também. Aqui vemos Jesus orando pelos seus discípulos e falando do que Deus fará com eles e com todos os crentes nele. Que o mesmo Espírito Santo morará em cada um dos crentes nele, ou seja, o Espírito Santo representado na pomba, e produzirá o novo nascimento, nascerão no reino de Deus. Porque o Espírito Santo foi quem fez sombra sobre Maria e criou no ventre de Maria aquele corpo, o qual nasceu em Belém da Judeia, e depois, nesse corpo, entrou o Espírito Santo e habitou nele. E o guiou sempre, e tudo o que ele falou foi o que o Espírito Santo colocou em sua boca para falar. E agora, Cristo vai produzir o novo nascimento e, portanto, tem que vir o Espírito Santo para produzir esse novo nascimento de todos os filhos e filhas de Deus, e assim trazer à existência, por criação divina, uma nova raça, a qual é igual a Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o primeiro dessa nova raça, que é uma raça de seres com um corpo teofânico da sexta dimensão, igual ao de Jesus Cristo, e um corpo físico eterno e glorificado igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E no trabalho da criação dessa nova raça, o Espírito Santo representado na pomba esteve trabalhando e esteve criando, primeiro, o corpo teofânico da sexta dimensão de cada filho e filha de Deus. Quando a pessoa escuta a pregação do Evangelho e crê em nosso amado Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito Santo, e aí a pessoa recebe seu novo nascimento.
e nasce no céu e do céu, porque obtém seu corpo teofânico da sexta dimensão. Ou seja, esse corpo que é parecido ao nosso corpo físico, mas da sexta dimensão. E esse trabalho, quem faz o Espírito Santo, o qual é representado na pomba. E agora foi o Espírito Santo quem habitou no corpo de Jesus, quem realizou as obras sob o ministério de Jesus e também quem ofereceu esse corpo em sacrifício vivo lá na cruz do Calvário, porque o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Espírito Santo e que é o sumo sacerdote do templo que está no céu, vejam vocês, ofereceu seu corpo físico, chamado Jesus, como sacrifício da expiação para a reconciliação de cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E depois que o corpo foi crucificado, desceu em seu corpo teofânico ao inferno e pregou lá. E depois passou ao paraíso e esteve com Abraão, Isaque, Jacó e todos os patriarcas. E aí também estava João Batista. E no domingo pela manhã ressuscitou. Domingo pela manhã ressuscitou. E com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, que estavam no paraíso, porque eles tinham coberto seus pecados com o sangue dos animaizinhos que eles tinham sacrificado. Mas quando Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz do Calvário, o pecado deles que estava coberto foi tirado completamente. E, portanto, estavam prontos para ressuscitarem e irem com Cristo ao céu. Irem com Cristo na ascensão ou rapto de Cristo ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. E agora podemos ver como o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo que estava nele, ressuscitou esse corpo físico que tinha sido crucificado e que tinha morrido fisicamente, o ressuscitou. E agora é ressuscitado, glorificado e já não pode mais morrer esse corpo no qual e o qual foi ressuscitado no domingo de ressurreição. E agora, o mesmo Espírito de Cristo que veio a cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e que produziu o novo nascimento na pessoa quando recebeu Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo, é esse mesmo Espírito quem ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos. E nós, os que vivemos, nos transformará. E assim teremos o novo corpo, o corpo eterno e glorificado. E seremos não somente no corpo teofânico iguais a Cristo, mas no corpo físico também. Porque ser a imagem de Cristo é ser no corpo teofânico igual a Jesus Cristo. E ser a semelhança de Jesus Cristo é ser fisicamente igual
a Jesus Cristo um corpo físico igual ao corpo físico de Jesus Cristo, um corpo físico e glorificado. E assim é como seremos totalmente a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que, depois do ministério de Cristo aqui na terra em carne humana, o mesmo Espírito de Cristo desceu no dia de Pentecoste, o Espírito Santo, e começou a produzir um novo nascimento. Começou com 120 pessoas ali e continuou até que nasça no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo, até o último dos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E quando entrar o último no reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo, quando obtiver até o último dos escolhidos escritos no céu, obtiver sua salvação, então Cristo terminou a obra. O Espírito Santo, representado na pomba, terminou a obra do novo nascimento, o trabalho de produzir o novo nascimento em todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E produziu o quê? A criação do corpo teofânico da sexta dimensão, de cada um dos seus escolhidos. E depois, ele vem no último dia e se manifesta. O mesmo Cristo em Espírito Santo se manifesta no último dia, quando terminar, até com o último dos escolhidos, e se manifesta no último dia no meio da sua igreja. E aí aparece manifestado em um mensageiro, e a obra da águia é realizada. Encontramos que na Bíblia, águia representa a Deus, representa Jesus Cristo e representa os profetas de Deus. Por isso é que no livro de Êxodo, capítulo 19, nos diz, começando no versículo 3, diz: Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Também em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, Deus, falando com Moisés, diz: Pois a porção do Senhor, capítulo 32, versículo 9 ao 12, diz: Pois a porção do Senhor é o seu povo,
Jacó é a sua parte, a sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos. Rodeou, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas. Assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Aqui vemos como Deus se representa na águia que libertou o povo hebreu e os levou pelo deserto para a terra prometida. E essa manifestação de Deus por meio do profeta Moisés foi uma manifestação de águia, porque a águia também representa profetas. E também todos os filhos e filhas de Deus são representados em águias, pois Deus diz em sua palavra por meio do profeta Isaías, no capítulo 40 e versículo 31. Vamos ver. Capítulo 40, versículo 28 ao 31 diz: Não sabes, não ouviste, o Senhor é o eterno Deus, ou Yahweh, ou YHWH, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E quando nós estivermos no novo corpo, viajaremos como pensamento, sem necessidade de um automóvel ou de um avião, porque já estaremos iguais a Jesus Cristo, com o corpo glorificado. Portanto, assim como Jesus Cristo podia viajar e passar através das paredes e aparecer aos seus discípulos, e também caminhar sobre o mar, e assim por diante, todos os escolhidos de Deus estarão nessa condição, em corpos glorificados, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E já levantaremos asas como de águias e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, sem necessidade de um foguete ou de um avião, pois para lá não há linha aérea, nem sequer há foguetes que cheguem até a casa do nosso Pai Celestial. Aí tem que ser sendo como Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, a águia maior. Também, Jesus Cristo nos disse em São Mateus capítulo 24, versículo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Cristo ensinou que quem não comer a carne do Filho do Homem e beber seu sangue, não tem vida permanecente em si. E aqui,
As águias são as que comem a carne do Filho do Homem e bebem seu sangue. E para isso, os escolhidos de cada etapa de cada era voam à era onde está a carne fresca, a mensagem fresca do Filho do Homem, a palavra de Deus para cada era. Aí voam as águias, os filhos e filhas de Deus, para comerem a carne fresca do Filho do Homem e beberem seu sangue e assim terem vida eterna. Agora, encontramos no livro do Apocalipse, que também nos fala de águias, por exemplo, as 4 criaturas que tinham 4 rostos, um para cada lado, rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Aí podemos ver que no céu se encontram essas criaturas. Mas agora, no capítulo 12 do Apocalipse, nos diz que para o tempo final, onde o dragão perseguirá os hebreus e também os remanescentes da igreja, Deus vai dar algo a eles, o qual é muito importante. Diz, quando o dragão se viu, vamos um pouquinho antes. Capítulo 12, versículo 7 em diante diz: E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E agora, para que não nos passe, vejam o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo com relação a esse evento. Na página 146 do livro dos selos, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, diz: E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora podemos ver que o diabo, sendo lançado do céu, vai se encarnar em um homem. Esse é o falso profeta, o anticristo, a besta. Mas, por outro lado, pelo lado do programa de Deus, o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, vem encarnado em outro homem. Então, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, ou seja, a autoridade do seu ungido, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, por toda coisa incorreta que todo filho de Deus
fez ou faça, os que vivem neste tempo, é acusado pelo diabo no céu, na corte divina. Assim que a recomendação é que os filhos de Deus se cuidem e assim evitem problemas. Mas agora chega um tempo em que o diabo é lançado do céu, porque já se fecha, se encerra o caso dos filhos de Deus e já se completaram todos os filhos de Deus, os quais foram redimidos com o sangue de Cristo. E o diabo já não pode fazer mais acusações no céu. E vejam, diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, diz, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro é o que nos limpa de todo pecado. E o diabo, ao nos acusar diante de Deus e nós estarmos sob o sangue de Cristo, confessando nossos erros e nossos pecados, então, quando Deus olha, não vê nenhum pecado, porque o sangue de Cristo os tirou. Por isso, quando cometerem algum erro ou alguma falta ou pecarem, recordem, confessem a Cristo seus pecados, para que assim sejam tirados. Não amontoem pecado sobre pecado. Recordem que o acusador de todos os nossos irmãos e de todos nós acusa diante de Deus todos os filhos de Deus, dia e noite. E se você se mantém sob o sangue de Cristo, com sua confissão feita a Cristo sempre, seus pecados não aparecem diante de Deus, porque são tirados com o sangue de Cristo. Por isso diz, eles o venceram por meio do quê? Pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando isso ocorrer e se encarnar completamente no anticristo, no homem de pecado, somente faltarão 3 anos e meio. Somente restará ao diabo 3 anos e meio, e depois disso será colocado em prisão. E ao ser atado por 1000 anos, não poderá aborrecer durante 1000 anos. Assim que o glorioso reino milenial será mais glorioso sem o diabo estar aborrecendo. E somente tendo Cristo dirigindo todas as coisas. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo. Isso é 1 ano. E tempos, 2 anos mais. Já são 3, e a metade de um tempo que são 6 meses, ou seja, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. E esse é o lapso de tempo que durará a grande tribulação, mas serão dadas as 2 asas da grande águia.
E a grande águia não é outra a não ser o nosso amado Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem é a grande águia. E as asas da grande águia, as asas do Filho do Homem, são os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, os ministérios de Moisés e Elias são dados ao povo hebreu no tempo final. Esses são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, que o povo hebreu terá para defender o povo hebreu do grande dragão, a serpente antiga, que é o diabo, Satanás, o qual é lançado do céu e se encarnará no falso profeta, no anticristo, o homem de pecado, neste tempo final. Mas vejam como Cristo defende o povo hebreu, onde ele tem também 144 mil escolhidos que estarão sob a proteção de Deus. Deus, por meio dos profetas, deu testemunho desta bênção de estar sob a proteção de Deus. E um dos salmos dá testemunho dizendo, Salmo 91, versículo 1 em diante diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. E aqui, isto para o povo hebreu, no cumprimento dessa semana, dessa segunda parte da semana número 70, será uma realidade para o povo hebreu, onde, sob as asas do Onipotente, estarão 144 mil hebreus, cobertos pelas asas do Onipotente, cobertos pelas asas do sol de justiça, cobertos pelos ministérios de Moisés e Elias. Sob o ministério de Moisés e Elias, estarão seguros os 144 mil hebreus. Por isso é que Cristo, em São Mateus capítulo 24, versículo 31, diz, e Ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E os escolhidos entre os gentios primeiro são chamados e juntados sob as asas do sol de justiça, sob as asas do Onipotente, sob as asas dos querubins de ouro do lugar santíssimo, que são os ministérios de Moisés e Elias. E depois, o povo hebreu estará também sob as asas do Onipotente, sob as asas dos querubins de ouro do lugar santíssimo. E no meio dos querubins estava quem? Deus. Na Shequina, na luz da Shequina, aí estava o anjo do Senhor, o anjo do pacto, manifestado. E agora, para o povo hebreu, temos a promessa que serão dadas as asas da grande águia, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, da vinda dessa grande águia, disse que o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará cada um segundo as suas obras. São Mateus, capítulo 16, versículos 27 em diante, onde nos diz,
Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Conforme as suas obras é que recompensará cada um, diz Cristo aqui. No Monte da Transfiguração, quando Cristo mostrou aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a vinda do reino de Deus e o Filho do Homem vindo no reino, apareceram Moisés e Elias, porque esses são os anjos do Filho do Homem, os ministérios de Moisés e Elias para serem manifestados na terra, na vinda do Filho do Homem, na vinda da grande águia, o qual vem com duas poderosas asas ministeriais, os ministérios de Moisés e Elias. Assim que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, vem no último dia com duas poderosas asas, Moisés e Elias. E agora podemos ver que em asas de águia, novamente Deus colocará o povo hebreu no tempo final, para serem livrados do perigo que virá sobre o povo hebreu. Porque o diabo encarnado no anticristo tratará de destruir o povo hebreu e também de destruir aos remanescentes da Igreja de Jesus Cristo, que ficará na terra, que são as virgens insensatas ou fátuas que não tinham azeite em suas lâmpadas, as quais terão que passar pela grande tribulação. Agora aqui, continuamos vendo, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e a metade de um tempo fora da vista da serpente. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Águas como rios, esses são os exércitos das diferentes nações, desses 10 reis que darão seu poder e sua autoridade à besta. Vejam em Apocalipse 19, versículo 19 também diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Esses são os rios de água que a serpente lança contra a mulher, e por isso é que para o tempo da grande tribulação será tão difícil para sobreviver nessa terra. E a serpente, vejam vocês, depois de lançar esses rios de água, diz aqui a Escritura, e a terra ajudou a mulher, mas a terra ajudou a mulher abrindo a sua boca, engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Assim que esses exércitos terão graves problemas. Porque acontecerão coisas que destruirão esses exércitos para proteger assim a mulher, o povo hebreu, e também, vejam vocês, a semente ou a descendência da mulher. Diz: então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus são os hebreus, os que se mantém com e na mensagem da lei
E os que têm o testemunho de Jesus Cristo são os crentes em Jesus Cristo. E estes que têm o testemunho de Jesus Cristo, mas que passarão pela grande tribulação, pois são as virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas, as quais também estarão sob a proteção das asas da grande águia, assim como os que guardam os mandamentos de Deus, que são esses 144 mil hebreus, que também estarão sob as asas da grande águia. Agora podemos ver que também em Apocalipse capítulo 7 aparecem tanto os 144 mil hebreus como as virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas. Diz que este anjo que sobe de onde nasce o sol, o qual vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo, vem para chamar e juntar 144 mil hebreus e selá-los com o selo do Deus vivo em suas testas. E são 12 mil de cada tribo. E depois, em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, os encontramos em pé com o Cordeiro. Diz: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu Pai. Ou seja, que obtém a revelação do nome eterno de Deus em nome novo do Senhor Jesus Cristo, sob o ministério das asas da grande águia, sob o ministério das asas do sol de justiça, que são os ministérios das 12 oliveiras, Moisés e Elias. Vejam que no templo, no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, estavam os 2 querubins de ouro com suas asas estendidas sobre o propiciatório. E depois, no templo de Salomão, que Salomão construiu em acréscimo, 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, os cobriu de ouro com suas asas estendidas. A asa direita do querubim, que estava neste lado, chegava até a parede, e depois a outra asa chegava até o centro do lugar santíssimo, sobre o centro do propiciatório. E assim também o outro querubim que estava no lado esquerdo. E a arca do pacto foi colocada sob as asas desses 2 querubins gigantes. Aí debaixo foi colocada a arca do pacto. Assim que temos ali as asas destes 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, e temos ali também as asas dos 2 querubins de ouro que estavam ali no propiciatório. E desde ali era de onde Deus falava ao povo. De sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro, Deus falava ao profeta Moisés. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 21 ao 22, onde diz: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. E de allí me declararé a ti, e hablaré contigo de sobre ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel.
E agora, para o tempo final, tudo que Deus mandará para ser falado ao povo hebreu, o falará desde o propiciatório do templo espiritual de Cristo. Desde aí sairá a mensagem para o povo hebreu do meio dos dois querubins de ouro, que são os ministérios de Moisés e Elias. E essa mensagem virá do céu, do trono de Deus, do meio dos dois querubins que estão lá no céu, no templo de Deus. Ou seja, que esses ministérios dos dois querubins de ouro que estão no templo representam os querubins lá no céu, representam os arcanjos Gabriel e Miguel. Portanto, haverá uma conexão direta dos ministérios de Moisés e Elias no templo de Jesus Cristo com os ministérios dos arcanjos Gabriel e Miguel, do templo de Deus que está no céu. E a voz de Deus desde o céu sairá. E depois será captada e revelada na Igreja de Jesus Cristo, na etapa ou era do lugar santíssimo, do meio dos dois ministérios das duas oliveiras, do meio dos dois ministérios dos dois querubins de ouro do templo espiritual de Cristo, que são os ministérios de Moisés e de Elias. E aí, Cristo estará manifestado, o anjo do pacto em Espírito Santo, no último dia, falando primeiro à Igreja de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, e depois falará ao povo hebreu tudo o que Deus mandar ao seu anjo mensageiro para falar ao povo hebreu. E no anjo mensageiro de Jesus Cristo estará o ministério de Moisés e de Elias, que são as duas grandes asas da águia Jesus Cristo para este tempo final. E Ele nos dará fortaleza a todos nós e também ao povo hebreu. Ele nos fortalecerá até o grau que trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E então, os que humanamente éramos fracos, nos tornaremos como nosso amado Senhor Jesus Cristo, com todo o poder e a autoridade que perdeu Adão e Eva na queda, sendo restaurada a todos os filhos e filhas de Deus. E assim é como, neste tempo final, se levará a feliz cumprimento todo este programa divino, onde Deus, Jesus Cristo, estará manifestado como a grande águia, e com suas asas os ministérios de Moisés e Elias, todos sendo manifestados no meio da sua igreja em carne humana, porque Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo virá em carne humana no último dia. O Verbo virá em carne humana no último dia, no meio da sua igreja, em seu anjo mensageiro, para nos falar todas as coisas que nós devemos escutar e entender neste tempo final, para receber a fé, a revelação, para ser transformados e levados a ser das bodas do Cordeiro no céu, e assim escapar do juízo divino que cairá sobre a terra. E escapar assim também dessa grande serpente antiga que é o diabo e Satanás, o qual no tempo final se encarnará e estará encarnado no anticristo, no homem de pecado. Agora podemos ver que para este tempo final
há grandes profecias que têm que ser cumpridas. Muitas já foram cumpridas e foi revelado o cumprimento dessas profecias, e há outras que estão em processo e há outras que são para o reino milenial. Mas à medida que vão sendo cumpridas, vai sendo revelada à Igreja de Jesus Cristo o cumprimento dessas promessas. E enquanto, até que chegue o cumprimento dessas promessas, então, Cristo nos revela que há essas promessas e que têm que ser cumpridas. E nos prepara para ver o cumprimento dessas promessas. As virgens fátuas, que são as que passam pela grande tribulação, as quais são lançadas às trevas de fora, mas que, depois do reino milenial, ressuscitarão e serão julgadas e entrarão à vida eterna. Vejam aqui, essas virgens fátuas ou insensatas, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante, diz: depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. É uma multidão que ninguém pode contar, de toda nação, povo e língua, ou seja, dentre todos os gentios. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória. Dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria e ação de graças, e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Pois o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui podemos ver que Deus estenderá, o Cordeiro estenderá seu tabernáculo, seu templo sobre eles, e se tornarão do Cordeiro, de quem está sentado no trono, se tornam propriedade do Cordeiro. E agora, em Apocalipse, capítulo 15, vamos ver em que parte do templo são colocados. Porque Deus estende sobre eles seu templo, seu tabernáculo. E agora vamos ver aqui em que parte do tabernáculo são colocados. Apocalipse capítulo 15, versículo 1 em diante diz: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus.
E vi como que o mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, e estavam em pé, junto ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus. Onde se encontram? Sobre o mar de vidro misturado com fogo. E onde estava o mar de vidro? No tabernáculo que Moisés construiu, e o templo que Salomão construiu, e estava no átrio. E aqui podemos ver que essas virgens insensatas são colocadas no átrio da casa de Deus. Portanto, elas são colocadas nesta terra, e a parte que corresponde a ela será aqui na terra. Ou seja, terrena. E o cordeiro as pastoreará e as guiará a fontes de água de vida. Por isso, em Apocalipse capítulo 21, versículo 6 diz: Disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É Cristo quem dá da fonte da água da vida, e Ele dará às virgens insensatas, porque Ele estenderá sobre elas seu pavilhão, seu templo, e as pastoreará e as guiará a águas de vida. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes guiará a fonte de águas de vida, e Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz: O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água da vida gratuitamente. E aqui encontramos que é Cristo quem tem e dá dessa água de vida eterna, da fonte da água da vida eterna, assim como disse a mulher samaritana. E agora continuamos vendo a revelação que tinham as virgens insensatas durante o tempo da grande tribulação. Diz: e cantam o cântico de Moisés, servo de Deus. Isso está no capítulo 15, versículo 3 em diante. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Estas virgens insensatas estarão sob o ministério de Moisés e Elias durante o tempo da grande tribulação, como também os 144.000 hebreus. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois vão ter o conhecimento também do nome durante esse tempo, como também os 144.000 hebreus. Mas os primeiros que obtêm esse conhecimento são os escolhidos, as virgens prudentes que entram com Cristo às bodas, e depois se fecha a porta. E é aí onde, em um matrimônio, o nome do esposo se torna também o nome da esposa no casamento.
Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Depois disso olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, ou seja, o lugar santíssimo. E do templo saíram 7 anjos que tinham 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Aí podemos ver o que acontece no céu para depois as pragas serem derramadas sobre a terra, sobre as nações. Vimos as virgens prudentes, que são as que são ressuscitadas, os que partiram e nós, os que vivemos, seremos transformados e depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e o veremos com o seu corpo glorificado, porque assim também nós estaremos com o corpo eterno e glorificado. Vimos também os 144 mil hebreus e também as virgens insensatas, e vimos como as 2 asas de águia da grande águia são dadas aos 144 mil hebreus, e também estarão aí as virgens insensatas passando pela grande tribulação. Mas antes disso, as asas da grande águia, ou da grande águia de Jesus Cristo, o anjo do pacto, estarão manifestadas as asas dessa grande águia na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, para levar seus filhos à ceia das bodas do Cordeiro. E agora, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, falando de águias, diz que esteve orando a Deus em uma ocasião, na montanha lá, em Tucson, Arizona, quando tinha morrido um esquilinho, o qual representava o problema que o nosso irmão Branham tinha em seu estômago, e ele viu em visão que quando lhe correspondia entrar em sua boca, não conseguiu entrar em sua boca, e deu em seu peito e caiu. E já não tinha mais oportunidade de tentar de novo. Ele escutou a voz de Deus que disse: teu inimigo morreu. Sempre dizia que tinha 6 polegadas de tamanho de comprimento, esse esquilinho, esse inimigo. Mas vejam vocês, quando ele esteve no ciclo divino, no ciclo divino representado no ano do jubileu, no ciclo divino do ano do jubileu dele, da sua vida, que começa no ano 50 da vida da pessoa, ele entrou no ano 50 da sua vida. E depois
nesse ciclo, quando tivesse 56 anos de idade, seria o ano onde tinha que vir de novo o problema de saúde, porque a cada 7 anos, o ano sétimo, chegava o problema de saúde. E depois que passava esse 7º ano, a cada 7 anos, depois vinham 6 anos, e depois o ano 7º de novo voltava o problema. Isso se repetiu na vida dele por 7 ocasiões. 7 anos. Em um período de tempo de 49 anos. E depois, quando começou o ano 50, que representa o ano do jubileu, veio o ano 50 de sua vida e o cumpriu perfeitamente bem. Recordem que o ano 50 se vive quando a pessoa diz que tem 49 anos de idade cumpridos. Quando completa 49 anos de idade, então começa a viver o ano 50. Ou seja, que quando completou 49 anos de idade, esse ano 49 que ele cumpriu e que viveu, foi difícil para ele. Mas depois veio o ano 50. E o ano 50, recordem, que no ano do jubileu era o tempo, o ciclo divino da restauração. E viveu o ano 50. E quando cumpriu o ano 50, tudo estava bem. Recordem que quando a pessoa completa o ano 50, algumas pessoas dizem, agora tenho 50 anos. Mas alguns pensam, agora vou viver meu ano 50. Já o seu ano 50 viveu. Por isso diz, completei 50 anos. São 50 anos já completados. Ou seja, que o ciclo 50 já o cumpriu. Quando dizia tenho 49 anos de idade, estava vivendo o ano 50. E agora viveu seu ano 50, viveu seu ano 51, viveu seu ano 52, viveu seu ano 53, seu ano 54, seu ano 55, e quando viveu seu ano 56, nesse ano 56 que estava vivendo, era o ano que correspondia o problema da sua saúde, e nada aconteceu. E ele estava surpreso. E já quando está terminando seu ano 56, vejam vocês, o ano 56 é o ano que tinha que lhe vir o problema. Mas quando ele completa 56 anos de idade, já tinha vivido o ano que tinha que vir o problema. E continua vivendo o ano 57, mas não chegou a completar todo o ano 57, mas que quando estava vivendo o ano 57, digo, vivendo o ano 57, porque o ano se vive antes de cumpri-lo, de completá-lo, e não aconteceu nada, também não aconteceu nada, e para ele era algo estranho. Mas ele se colocou a estudar o problema de saúde que ele tinha e percebeu que a cada 7 anos, o ano 7º, vinha esse problema. E já tinha vindo esse problema por 7 ocasiões durante 49 anos, e já para o ano 56 da sua vida,
para o ano que tinha que viver o ano 56, não veio o problema e ele notou algo estranho. É que nele estava se refletindo Cristo e ele estava refletindo em seu profeta mensageiro a sua igreja também. E, porquanto Deus reflete seu programa em seus profetas, encontramos que seus profetas sofreram em diferentes tempos e alguns não souberam porque estiveram sofrendo essas situações. Como o rei Davi, o qual dizia, perfuraram minhas mãos e meus pés, ou seja, que ele passou por uma situação assim, mas ao ele clamar assim, estava também profetizando pelo qual passaria o Messias em sua primeira vinda. Era a sombra da crucificação de Cristo refletida na vida do rei Davi. Ou seja, a sombra, o tipo e figura. E agora, vejam como se refletiu todas essas etapas da igreja e os problemas que vieram à igreja durante as diferentes etapas ou eras. E agora, Deus mostra uma visão e diz, mostra uma visão, ele vê o esquilinho que ele sempre via, que pulava dentro da boca e causava o problema a cada 7 anos. E agora pulou e não conseguiu entrar na boca do profeta. Isso é em uma visão. E caiu. Deu no peito e caiu. E Deus diz, teu inimigo morreu. Vejam como Deus fala aos seus profetas, em sonhos, em visões e também abertamente. E agora, Deus diz, sobe a montanha, ao monte. Ele subiu ao monte 2 dias depois, ou seja, ao terceiro dia, e ali se encontrou com um esquilo ou esquilinho morto, o qual representava aquele que, na visão, ele tinha visto, e que representava o problema de saúde que a cada 7 anos vinha a ele. E representava aquele problema de saúde que pulou a ele e não agarrou, não entrou dentro dele. Agora é muito importante observar uma coisa aqui. Diz, quando foi lá, diz, e observei que no atalho estava, no caminho estava um esquilo lançado, tinha saltado sobre algo e tinha falhado, dando contra um montão de cactos. Estava morto, transpassado pelo cacto, ou seja, pelos espinhos dos cactos. Aquele esquilo de estranha aparência não tinha podido saltar dentro da minha boca e foi bater contra o cacto. E a voz do Senhor disse, teu inimigo morreu. Tremi diante da sua presença. Normalmente os corvos o teriam comido. Eu tinha matado uma serpente um par de dias depois disso e somente esteve na estrada meia hora. Há sempre águias e corvos voando e eles o agarram em seguida. E esse esquilo tinha permanecido ali desde que vi a visão, 2 dias antes. Creio que foi no sábado. Ou seja, no sábado foi que teve a visão do esquilo pulando em sua boca e falhando.
E Deus dizendo que seu inimigo tinha morrido. E depois ele foi na segunda-feira ao monte e viu esse esquilo ali morto. E eu fui à montanha na segunda-feira e ali estava morto. E esmaguei-o com meu pé. Tantos anos dando problema, e agora esse esquilo que representava o problema de saúde, vejam vocês, nosso irmão Branham o esmagou com o seu pé. E isso é o que Cristo fará com os pés, seus pés de bronze polido. Diz, sentei-me e chorei por um momento e orei, olhando para Tucson, milhas lá abaixo. Regressei ao lugar e ainda permanecia o esquilo ali. Quando cheguei de novo ao lugar, o Espírito de Deus voltou sobre mim. Regressei ao meu lar e contei a minha esposa e disse, não sei como será, mas em breve me livrarei dessa enfermidade, dessa doença. E era algo assim, o doutor tinha dito que era algo assim como gastrite já crônica. Mas vejam, estava refletindo um problema, o problema do corpo místico, e no corpo místico de Jesus Cristo, durante todas estas etapas ou eras da igreja. Continua dizendo mais abaixo. E no outro dia, algo disse, regressa à montanha. E esse dia foi guiado a seguir uma rota diferente. E ali diante de mim, vi a sétima pomba branca me olhando fixamente. Esfreguei os olhos e disse, é uma visão. Olhei e disse, de onde vens, pombinha? Era tão linda e branca que podia ser uma pomba doméstica. Mais em diante, diz, ali estava a pomba me olhando, caminhei de um lado para o outro, pensei, certamente é uma visão. Virei minha cabeça e olhei para trás e ali permanecia, com asas brancas como a neve, seus pés amarelos e seu bico da mesma cor, e continuava me olhando, estava olhando justamente para o oeste. Caminhei ao seu redor, não me atrevi a tocá-la por nada do mundo. Continuei caminhando mais acima por aquele atalho, aquele caminho, olhei para trás e ali permanecia me olhando. Irmão, como um filho de Abraão, não me importou o que me disse o doutor. Eu sanarei, eu curarei dessa enfermidade de todas as maneiras, de qualquer forma. Ao terceiro dia, retornei e comecei a subir a montanha. Muitos de vocês conhecem a visão sobre o chefe índio cavalgando aquela muralha para o oeste. Algo chamou minha atenção para uma grande rocha, como às 12 do dia, e disse, ponha tuas mãos sobre isso e ora, ou seja, ponha tuas mãos sobre a rocha. E Deus, o Deus do céu, sabe que é a verdade. Pus minhas mãos sobre a rocha e elevei meus olhos ao céu e comecei a orar. E ouvi uma voz que procedia do alto das rochas que disse, sobre o que recostaste o teu coração? Me separei da rocha, estava nu da cintura para cima e muito acalorado, olhei para a rocha e ali, na rocha estava escrito, Águia Branca. Em inglês, estava escrito Águia Branca. Exatamente o que a visão tinha dito sobre a maneira em que tinha que vir a próxima mensagem.
Agora a mensagem da dispensação da graça veio nas asas de uma pomba branca. O Espírito Santo vindo na dispensação da graça. E agora, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, vem manifestado no último dia sobre as asas de uma águia para assim cumprir a profecia do tempo final. E as asas da grande águia, a grande águia é Jesus Cristo em sua vinda, o Filho do Homem em sua vinda, manifestando o seu ministério, o ministério de Jesus Cristo, e vem com suas duas asas poderosas os ministérios de Moisés e Elias. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará cada um segundo as suas obras. Aí podemos ver como vem a mensagem do tempo final. A próxima mensagem, depois da mensagem da graça, a próxima mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino. E depois da mensagem do sétimo anjo mensageiro, a próxima mensagem é a mensagem de Cristo por meio da manifestação dos ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus em seu anjo mensageiro. Continua dizendo: estava tão excitado que corri para meu lar, busquei uma câmera, regressei no dia seguinte e tirei uma foto do escrito na pedra. Permanecia ainda ali, águia branca, águia guiada pela pomba. E agora, a águia representa Deus, representa Jesus Cristo, representa seus profetas e representa também as águias, todos os filhos e filhas de Deus. E agora, para o último dia, teremos uma águia branca, dando sua mensagem final para todos os filhos e filhas de Deus. Agora vejam o que diz aqui o precursor na página 27 do livro. Nas asas de uma pomba branca diz, versículo 230, por que me curas agora depois de tantos anos sofrendo e sendo já velho? Eu creio que percorrerei de novo este caminho. Tenho que trazer uma mensagem. Elias tem que trazer uma mensagem. E Elias, em sua quinta manifestação, traz a mensagem do Evangelho do Reino junto com Moisés. Porque o ministério de Moisés e o de Elias estarão aqui presentes no último dia. E a mensagem do Evangelho do Reino é a mensagem que trará o ministério de Moisés e a mensagem que pregará o ministério de Elias, porque essa é a mensagem que Jesus Cristo, a águia branca, o Filho do Homem, estará trazendo para todos os seus filhos, dentre os gentios primeiro e depois para o povo hebreu. E agora vamos ver o que acontecerá com esta águia branca. Para estar manifestado como águia branca, tem que se manifestar em carne humana no último dia, para cumprir esta profecia e trazer uma mensagem, a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem que segue a mensagem do Evangelho da Graça. Vamos ver algo aqui muito importante.
Recuerden que está reflejado también Recordem que está refletido também el mensaje que a será mensagem que será trazida traído por en su Cristo em sua manifestação final e está refletido nesse chefe índio cavalgando sobre um cavalo. E agora vamos ver algo importante com relação a esta águia que estará presente neste tempo final. Diz no livro de Citações, página 14a, versículo 144, diz: assim que façamos o que possamos enquanto é de dia, e algum dia haverá as asas de uma águia branca descerão e nos levará. E seremos levados em asas de águias, como o povo hebreu foi levado à terra prometida. Nós vamos ser levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu e depois trazidos de novo ao glorioso reino milenial de Cristo. Vimos que é por meio desta manifestação de Cristo como a águia maior, se manifestando para o último dia, que as duas asas de águia estarão manifestadas nos ministérios de Moisés e Elias, onde nos levará, nos chama e nos junta e nos leva. Primeiro a era da pedra angular, onde nos coloca, e depois nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. Vimos a orientação da pomba, do Espírito Santo guiando o Cordeiro, guiando Cristo para a dispensação da graça, e agora vemos o Espírito Santo de novo para o último dia, como a manifestação da águia, o Espírito Santo manifestado no último dia, em carne humana, em seu anjo mensageiro, na manifestação da grande águia de Jesus Cristo, o Filho do Homem, com seus anjos, com suas asas, para a bênção de sua igreja e bênção do povo hebreu. E agora vejam vocês que foi depois que recebeu a cura que foi mostrado o nome de águia branca na rocha. E vejam vocês que nessa pedra não cortada por mãos, que Daniel viu, e que agora em Apocalipse é a pedrinha branca, com um nome escrito. Onde estava escrito esse nome? Nessa pedrinha branca. E onde estava escrito o nome águia branca? Na pedra onde se recostou o precursor da segunda vinda de Cristo. Nos tempos dos índios, encontramos que colocavam nomes como nuvem branca, águia branca e assim por diante. E os chefes índios, que eram os caciques ou os reis, colocavam também nomes assim. E as pessoas podiam dizer: vamos ver a nuvem branca, ao cacique nuvem branca. E quando chegavam, estavam vendo o cacique nuvem branca, mas esse cacique tinha um nome. Mas era conhecido no meio de
toda a tribo como nuvem branca. Ou se era o cacique que tinha tomado como nome águia branca, pois as pessoas iam ver águia branca. E quando o viam, o cacique estavam vendo águia branca. Mas nem todo mundo sabia qual era o nome de águia branca. Mas águia branca tinha um nome. Mesmo que tivesse tomado um nome simbólico, mas o nome real, ele o tinha. E agora, águia branca tem que ter um nome, e esse tem que ser o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam que é quando ele saiu de suas 7 etapas onde tinha esses problemas, que depois veio tudo isso. Águia branca, escrito na rocha, viu a 7ª pomba branca também, e o esquilinho, que por todo esse tempo, a cada 7 anos, o adoecia, já tinha morrido. Tinha terminado seu problema. Agora podemos ver que a Igreja de Jesus Cristo, ao subir a Era da Pedra Angular, entrou no ano do jubileu, ao ano 50. E, ao entrar nesse ciclo divino, entrou ao ciclo divino que representa a eternidade, onde todos os escolhidos de Deus, tanto os que partiram como os que vivemos, seremos transformados e teremos um novo corpo, no qual não teremos mais problemas. Agora, o corpo místico de Cristo entrou nesse ciclo divino, e o avivamento que começou nesse ciclo divino nunca morrerá. Porque o que fazia morrer o avivamento e a boa saúde espiritual na Igreja de Jesus Cristo em cada era foram os problemas que entraram nela e acrescentaram ao programa de Deus correspondente a este tempo e estabeleceram outras coisas que não eram o programa de Deus para esse tempo. E se denominacionalizaram, e assim morreu todo o avivamento de Deus em cada era, depois que o mensageiro terminou, em cada era, o mensageiro de cada era, seu ministério. Mas agora, para a Era da Pedra Angular, temos as promessas de uma era eterna, onde são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, e onde não entrarão os problemas que entraram nas eras passadas, ou seja, não entrará aquilo que adoeceu a Igreja de Jesus Cristo de era em era. E a Igreja de Jesus Cristo receberá ou recebe primeiro saúde espiritual e depois saúde física, onde todos seremos transformados e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora vejam, quando foi que Deus curou nosso irmão Branham? Quando é que ele diz que o curou? Quando já tinha que ir. Quando tinha que vir o 8º problema, o 8º ano de problema, não veio. E agora, na Era da Pedra Angular, quando Deus vai levar sua igreja, é que Ele a cura.
espiritualmente e também nos dará saúde física, com um corpo eterno que nunca ficará doente. Vejam como se refletiu na vida do nosso irmão Branham isto que estaria acontecendo, ou que estava acontecendo na igreja de Eren Era, e depois o que aconteceria na igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E, para este tempo final, as asas de uma águia branca descerão e nos levarão. Não é com o ministério do primeiro anjo mensageiro que os escolhidos que estavam vivos naquele tempo iriam no rapto, sob o ministério de São Paulo. Não foram no rapto, mas que depois morreram fisicamente, tanto o mensageiro como o grupo da sua era, e estão no paraíso. Mas sob o ministério das asas da grande águia, Jesus Cristo, o Filho do Homem em sua vinda, é que seremos restaurados à saúde perfeita, espiritual e física, onde obtemos a fé para ser transformados e raptados, e seremos transformados os que vivemos. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, se permanecemos vivos até que eles ressuscitem, então seremos transformados e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e com as duas asas da grande águia, com os ministérios de Moisés e Elias, neste tempo final. Para isso vem o Filho do Homem, a grande águia, com suas asas, os ministérios dos seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias, para chamar e juntar seus escolhidos e nos levar à casa do nosso Pai Celestial. E nos dá saúde espiritual, e depois nos dará saúde total física, ao nos dar o novo corpo, e isso já é quando nós temos que ir. Depois, quando tivermos o novo corpo, somente permaneceremos aqui de 30 a 40 dias e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Quando tivermos o novo corpo, então o veremos em seu corpo glorificado também, porque assim será também nosso corpo eterno, nosso corpo novo, será um corpo glorificado. Agora, vejam as bênçãos que há sob a orientação da pomba e a fortaleza da águia para todos nós. E agora, pomba guiando a águia, isso é o Espírito Santo guiando o seu profeta da dispensação do reino. E a águia guiando ao leão, isso é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo e Espírito Santo, guiando tudo em sua manifestação através do seu anjo mensageiro, onde ele mudará de cordeiro a leão. E assim como a pomba guiou o cordeiro, a águia guiará o leão. Na manifestação de Cristo, como a águia e como o leão da tribo de Judá. A orientação da pomba e a fortaleza da águia. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando testemunho da orientação da pomba e a fortaleza da águia, onde as bênçãos de Cristo vêm para cada um de vocês e para mim também, neste tempo final. Mesmo que já é o tempo para ir
daqui à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Já nos resta pouquinho tempo aqui, mas este é o tempo onde se materializa o que se realizou na vida do precursor da segunda vinda de Cristo. E nós somos os que veríamos a materialização do que foi sombra ou tipo e figura em nosso irmão Branham, refletindo o que aconteceria no corpo místico de Cristo neste tempo final. Ele sofreu muito e não sabia por quê, até que chegou o ciclo 50, e aí percebeu de que se repetia esse problema a cada 7 anos, o ano 7º, vinha esse problema. Um ano de problema. E agora, podemos ver também o que se refletiu quando ele foi curado. E já era o tempo para ele ir. Desfrutou na terra essa saúde e essa cura. Pouco tempo, mas a desfrutou. A desfrutou e, sob esse tempo, estava se manifestando ali a terceira etapa, nele trazendo a palavra. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho da orientação da pomba e a fortaleza da águia. Estejam preparados, porque em breve, os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós, os que vivemos, vamos ser transformados. Porque em breve se completará o número dos escolhidos de Deus. Por isso é que tenho que viajar também, sempre para outras nações, porque Deus está chamando e juntando todos os seus escolhidos em todos os lugares onde se encontram e onde está se cumprindo a era da pedra angular. Agora vocês podem ver por quê tenho que viajar, mas vocês me acompanham com suas orações e em todas as formas em que vocês o fazem, assim que eu levo vocês em meu coração. E suas orações são muito importantes nestas viagens missionárias para obter assim o êxito, a vitória no amor divino e assim que se complete a obra de Cristo correspondente a este tempo final e se complete o número dos escolhidos de Deus. Não se sabe em que país se encontra o último dos escolhidos, mas antes de chegar ao último, chegamos ao penúltimo, e antes de chegar ao penúltimo, chegamos ao que está antes do penúltimo, e assim por diante, até que chegamos ao último, são recolhidos todos os que estão antes do último. E assim vai se completando o corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Bom, ore muito por mim. Eu orarei também por vocês. E estejamos preparados com nossas faltas, erros e pecados confessados a Cristo para estarmos preparados, para estarmos prontos para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e no novo corpo que Ele nos dará. E mantenha-se sempre escutando a mensagem e lendo-a, para que estejamos prontos e
entendamos todo o programa de Deus para o nosso tempo e estejamos assim bem alimentados em nossa alma, espiritualmente, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus para cada era, por meio do mensageiro de cada era, é o alimento espiritual para a alma dos escolhidos de cada era, sendo dada pelo servo fiel e prudente de cada era. E para a nossa era, sai a palavra de Deus da boca de Deus, para nós todos sermos alimentados com essa palavra do Evangelho do Reino. Que Deus continue abençoando a todos e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Bom, vamos deixar por aqui Félix Caro para continuar nesta ocasião e assim ter algum cântico ou alguns cânticos e depois sermos despedidos, dando graças a Cristo por suas bênçãos. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia ou uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador.